Olá pessoal, meu nome é Douglas Somão. Seja muito bem-vindo a essa sessão. A gente vai falar um pouquinho sobre como criar aplicativos no Power Apps dentro do Microsoft Teams usando um carinha chamado Dataverse. Tá? Eu sou aqui do Brasil, vou fazer uma apresentação muito rápida e gostaria de falar com vocês um pouquinho de forma bem prática. Então, vou tentar trazer algumas sessões, alguns exemplos e uma abordagem um pouco mais prática, um pouco menos teórica. Então, vou tentar criar uma base rápida primeiro, para depois a gente fazer uma sessão bem mais interativa, tá bom? Uh, Só agradecer aos nossos patrocinadores aí pelo tempo, pela disponibilidade aí deles. É um grande prazer para mim estar participando desse evento, dessa magnitude aí na Escócia, mas que está se abrindo para todo mundo, né? Bom, me apresentando rapidinho, para quem não me conhece, meu nome é Douglas Romão, eu sou um dos sócios aqui da Trentin, eu sou responsável pela área de produtos e inovação, eu sou MVP já desde 2018, eu tenho título em duas categorias, que é a categoria de Office Apps and Services e a categoria de Business Applications. Eu vou deixar no final da sessão meus links também para caso vocês tenham alguma. E também nos comentários aqui do chat, mas eu vou deixar as informações sobre como que vocês podem me achar, mas podem me procurar lá no LinkedIn. Eu tenho um canal no YouTube também, que é Douglas Romão, só pesquisa Douglas Romão para aqueles que não me conhecem. Lá eu falo bastante sobre Power Apps, bastante sobre SharePoint, bastante sobre esses conteúdos. Então é isso. Trabalho já com tecnologias da Microsoft há um pouquinho mais de 13 anos e adoro essa parte de desenvolvimento e de soluções de uma forma geral tecnológicas. Beleza? Bom, então como eu falei para vocês, a ideia é a gente fazer um negócio primeiro um pouco mais de criar o fundamento. Então eu quero criar com vocês um pouquinho do fundamento para aqueles que nunca ouviram falar sobre a Power Platform ou já ouviram falar, mas ainda não sabem o que é. Então a gente vai criar um pouco do fundamento, vai entender um pouco de como funciona e aí a partir disso eu dar alguns exemplos e aí sim a gente vai para a parte prática, tá? Isso é para poder garantir que vocês entendam os motivos pelos quais fizeram a Microsoft criar essa solução, da onde que ela surgiu, ter um pouco de histórico e aí a partir daí desenvolver ou entender qual a importância de saber essa tecnologia para o seu trabalho hoje em dia, tá? Bom, então vamos lá. Primeira coisa é o que é o Power Apps. Vou falar um pouquinho sobre ele porque o caso que eu vou mostrar para vocês hoje é sobre o Power Apps. Mas essa mesma lógica que a gente vai apresentar aqui, ela vai funcionar dentro de outras plataformas da Power Platform, tá? O que eu tenho com isso e será que eu realmente preciso aprender isso que a gente está conversando? Essas são três questões importantes para vocês, porque são pontos que tá todo mundo falando, tem muita gente conversando sobre, tem muita gente apresentando conteúdo sobre, tem muita gente aprendendo a fazer de formas diferentes, esquisitas, parece fácil no começo, todo mundo está usando um pouco do discurso de que todo mundo pode fazer e realmente esse é um dos objetivos, é que todo mundo tenha a possibilidade de fazer aplicativos, mas existe uma importância assim da gente se preocupar com alguns pontos principais, tá? Então o que é o Power Apps? Para começar com esse questionamento. Dentro da Power Platform, então essa Power Platform, dentro da Power Platform a gente tem um carinha chamado Power Apps. A Power Platform, num contexto geral, ela serve, deixa eu pegar o laser aqui para poder mostrar. A Power Platform como um todo, ela tem um foco principalmente na parte de desenvolvimento de soluções low code e no code, mas com foco em business applications. Então, a ideia da Microsoft é criar uma plataforma onde a gente consiga criar soluções para os nossos negócios, aplicações para os nossos negócios, sejam elas dashboards, sejam elas aplicativos, sejam elas fluxos de automação, sejam elas chatbots, mas que estejam integrados. Então, o Power Apps, dentro desse contexto, ele é a ferramenta que a gente vai usar para construir aplicativos ou aplicações, tá? Eu não vou usar o termo aplicativos porque o pessoal atrela muito aplicativo a dispositivo móvel. E não é. O Power Apps ele tem o conceito de desenvolvimento de aplicações, tá vendo? Application Development. Então, quer dizer que eu posso sim criar aplicativos para o meu celular, mas eu também posso criar aplicações para o meu negócio de uma forma geral, portais ali, ferramentas mesmo, sistemas onde as empresas, as áreas das empresas vão se conectar
e vão usar esse aplicativo para desenvolver o seu negócio, tá? Então isso é importante de mencionar também. E aí, no entorno da Power Platform, existe um carinha, existe três coisinhas principais. O Common Data Services, que eu vou explicar qual que é a mudança aqui, que o Dataverse vai entrar exatamente nesse ponto. Os Data Connectors, então como Data Services era a estrutura de dados, tá? Onde a gente armazenaria os dados. É como se fosse um serviço de banco de dados dentro da Power Platform para você armazenar dados e criar tabelas, e criar visualizações, criar colunas e por aí vai. E os seus dados ficarem armazenados lá dentro. Os Data Connectors são principalmente a forma como vocês vão conectar as coisas dentro desses aplicativos ou dessas aplicações de negócio. Então, quando a gente está falando de Power Apps, quando a gente está falando de Power Automate, Virtual Agents e até do Power BI, a gente está falando de conectar aplicações. Então, eu posso criar um aplicativo dentro do Power Apps que vai conectar a minha parte de vendas, o meu CRM, vai conectar com a parte de geração de pedidos, que vai conectar com a minha parte de financeiro, que vai de repente abrir uma solicitação de chamado. Enfim, eu estou falando de conectar aplicações. E eu conecto essas aplicações usando os Data Connectors. Mesmo conceito para o Power Automate, quando eu estou criando um fluxo de automação de processo, eu vou conectar pedaços, conectar tecnologias, conectar recursos usando os Data Connectors. Então, é um conceito extremamente importante e necessário dentro da Power Platform. E o AI Builder está ali embaixo porque ele é uma outra ferramenta que a Microsoft criou para você começar a utilizar a inteligência artificial dentro do Power Apps, do Automate e do Virtual Agents, para que você tenha um recurso de inteligência artificial, de repente leitura e predição de documentos e por aí vai. Tá? Então você tem uma série de recursos dentro do AI Builder. Então, beleza. Primeira coisa é o que é o Power Apps. Qual é o Power Apps? Power Apps é uma estrutura, uma arquitetura da Microsoft, um produto da Microsoft para você construir aplicações. Isso é importante dizer, tá? Então eu vou marcar aqui no meu Notion. Eu estou controlando aqui. Se você não usa Notion, eu vou dizer para você usar, que eu estou usando e está sendo maravilhoso. Então eu vou marcar aqui que a primeira coisa que a gente está fazendo, ó, então eu vou colocar aqui, primeira coisa, apresentação, e já estamos falando da Power Platform. Legal. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou falar um pouquinho para vocês do Dataverse. Outro ponto importante antes só de eu mencionar é que eu comentei aqui o que eu tenho a ver com isso e por que eu tenho que aprender isso do que a gente está falando. Uma tendência da Microsoft e de várias outras plataformas e várias outras empresas é de começar a utilizar essas soluções de low code e no code para dar poder para os usuários. Então, se vocês olharem o PMI está fazendo, que é de gestão de projetos, né, ele construiu uma metodologia para a criação de aplicações de negócio. Está se falando muito do conceito de citizen developers, que são pessoas que são, eles estão falando de desenvolvedores cidadãos, né? São pessoas que não necessariamente vieram do mundo de código, vieram do mundo técnico, mas começam a construir soluções. Então, por que é importante? O que eu tenho a ver com isso? Tá? Se você não é um desenvolvedor e você é uma pessoa de negócios, ou seja, um cara de vendas, um cara de marketing, um cara de financeiro, isso é importante porque isso vai se tornar, essa é a tendência, de que essas ferramentas aqui que a gente está conversando, elas se tornem ferramentas necessárias para vocês no dia a dia, assim como o Excel se tornou. Então, por que é importante? O que eu tenho a ver com isso? Ah, Douglas, eu não sou desenvolvedor, o que eu tenho a ver com isso? Você tem a ver que o objetivo dessas plataformas é de que você, da sua área, não dependa mais da área de TI ou de uma área técnica para desenvolver as soluções de negócio que você conhece, porque são processos que você trabalha no dia a dia. Então, por que é importante você aprender isso? Porque você vai conseguir entregar muito mais, você vai ter mais produtividade. Mas é muito importante dizer que não é só sair fazendo. Senão você vai começar a construir controles e ferramentas que vão dar problema no futuro. E aí vai ser mais danoso para você do que se você não tivesse feito nada. Então isso é muito importante, tá? Ao mesmo tempo que dá o poder, tem muita responsabilidade já, como dizia lá no Homem-Aranha. Tá? Então, muito importante vocês se preocuparem com isso. Então, por isso que é importante você aprender. Isso vai se tornar, muito em breve, um requisito, um skill técnico
como premissa das vagas de áreas que são de negócio. Então, não só áreas técnicas. E se você é um programador, se você é da área de TI, por que é importante você saber isso? Porque a sua empresa vai usar, se já não está usando, e você precisa acompanhar o processo de transformação digital das pessoas. E você vai fazer isso através dessas ferramentas. Se você é um desenvolvedor, você vai ver que usando essas ferramentas você ganha muito mais velocidade para entregar algumas coisas. Então, se você gastaria muito tempo para desenvolver alguma automação, algum fluxo, algum chatbot ou algum aplicativo, aqui você consegue testar rápido, você consegue criar prova de conceito, você consegue criar um MVP muito rápido. Então, dá para você acelerar o seu tempo de desenvolvimento e isso faz com que você seja mais produtivo. Então, é importante dos dois lados. Você sendo uma pessoa técnica ou não técnica, é muito importante você aprender essas ferramentas, porque isso vai, por enquanto, vai ser um diferencial na sua carreira. Daqui a um tempo vai ser pré-requisito. Beleza? Então é importante vocês saberem isso. Dito isso, vamos lá para o que é o Dataverse. Então, o Dataverse ele foi lançado no ano passado, 2020, auge da pandemia, todo mundo trabalhando de casa, e a Microsoft lançou um carinha chamado Project Oakdale. Esse era o nome inicial do Dataverse, tá? Então, só para dar uma explicada para vocês. Na verdade, a versão oficial é o Common Data Services, essa estrutura que veio com a Power Platform já faz mais de 3 anos, aí quase 4 anos, se eu não me engano. E tinha essa pegada de estrutura de dados. Então a Microsoft ela falou assim, legal, quero criar uma solução, quero mudar um pouquinho esse nome de Common Data Services para um negócio um pouco mais focado em dados e a versatilidade disso e tudo mais. E aí ela lançou o Dataverse. O Dataverse que foi lançado em 2020, que aí eu vou explicar para vocês, é uma segunda versão. Então, aquilo que vocês conhecem como Common Data Services virou o Dataverse Pro. E esse Dataverse que a gente vai falar aqui, ele é uma segunda versão. Para também dar um histórico para vocês, quando a gente estava falando de Common Data Services, ele é uma estrutura de dados muito robusta, mas que gerava um custo para você implementar na sua empresa. Então, para aqueles que já tentaram colocar o Common Data Services na empresa, viu que tem que ter um licenciamento premium para usar dentro do Apps e dentro do Virtual Agents e dentro do Automate. E aí, o que a Microsoft viu? Legal, as empresas não estão usando Common Data Services, elas estão usando ou Excel ou SharePoint como base de dados, porque essas duas bases de dados, essas duas fontes de dados, elas são gratuitas dentro da estrutura do 365. E o Common Data Services não. E a Microsoft também tem uma estratégia muito de trazer o Teams como ferramenta principal da empresa. Então o que eles falaram? Legal, vamos criar então um lugar onde as pessoas consigam criar aplicativos, criar chatbots, criar fluxos do Power Automate e criar estruturas de dados e fazer isso sem ter que ter um licenciamento adicional, mas que isso use o Microsoft Teams, porque a gente quer que as empresas usem o Microsoft Teams como plataforma principal. E aí foi daí que surgiu o Dataverse que a gente está falando. Então o Dataverse ele é uma plataforma para você criar, rodar e compartilhar aplicativos do Power Apps, bots do Power Virtual Agents e flows do Power Automate dentro do Microsoft Teams. Então você vai ter um time específico, dentro daquele time vai ter alguns aplicativos, vai ter alguns bots e vai ter alguns fluxos. Tá bom? Ele é um banco de dados? Sim, ele tem uma estrutura de dados também, tá? Então o Dataverse agora, o Dataverse Pro continua sendo a estrutura de dados lá que é o Oracle Common Data Services, e esse Dataverse aqui, que é o Dataverse for Teams, ele é uma estrutura que também tem dados, mas não é só uma estrutura de dados. Ele é igual ao CDS? Ele é igual ao CDS, ele é uma versão nova com um novo nome, tá? Um ponto muito importante, ele tem a segurança alinhada com o Microsoft Teams. Então, o que acontece? Hoje você já tem, dentro dos times da sua empresa, você já tem uma segurança ali dentro. Por quê? Você convida pessoas específicas para times específicos. Quando eu estou falando que eu vou criar, rodar e compartilhar aplicativos, bots e fluxos dentro do Teams, não quer dizer que eu vou fazer isso para a empresa inteira. Quer dizer que eu vou fazer isso dentro de ambientes de times. Então a segurança já está implícita. Se eu tenho um time de marketing que tem a Mariazinha, o Joãozinho, o Douglas, enfim, essas 3 pessoas, e eu sei que o Douglas é um proprietário,
o Joãozinho e a Mariazinha são membros, essa permissão, esse nível de hierarquia já existe dentro dos meus aplicativos, bots e fluxos do Dataverse também. Porque eu estou criando uma estrutura dentro daquele time que já tem uma hierarquia predisposta. Tá? Isso é legal porque faz com que a gente já tenha recursos prontos. Tá bom? Então, o que acontece é que antes, no Common Data Services e no Power Automate e no Power Apps, a gente tinha um conceito chamado ambientes. Eu vou mostrar isso na prática para vocês, então vai ficar mais claro. Mas a gente tinha um conceito chamado ambientes, onde a gente construía um ambiente e lá dentro ficavam todos os meus aplicativos, todos os meus fluxos, todos os meus bots e por aí vai. Agora, no Dataverse for Teams, a gente cria um ambiente para cada time do Microsoft Teams. Então, você tem o time de marketing, você tem o time de innovation, você tem o time de vendas, você tem o time financeiro. Dentro de cada time, você vai ter um ambiente do Dataverse. E os seus aplicativos, seus fluxos, seus bots vão ficar dentro desses ambientes. Tá? Hoje, o Dataverse suporta 500 times, 500 ambientes de times, tá? Então tem uma limitação hoje, mas essa limitação ela deve durar pouco tempo, tá? Dentro da estrutura de dados, ele armazena mais ou menos 1 milhão de registros, ele consegue estruturar. Lá você vai conseguir construir várias tabelas e aí a estimativa é que você consiga armazenar mais ou menos 1 milhão de registros, tá? São 2 GB de capacidade de dados, então vai depender da estrutura de dados. Se a sua estrutura de dados é mais simples, cabe mais. Se for menos simples, cabe menos. É simples assim. Então você tem 2 GB de capacidade por ambiente, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Não é o thank you ainda não, gente. Vamos para a prática. Eu vou para a prática porque fica mais fácil a gente explicar algumas das coisas direto na tela, tá bom? Só aplicar aqui no meu Notion.io. Então, só para mostrar para vocês que a gente tem de próximos passos, a gente vai fazer alguns templates existentes, eu vou mostrar para vocês o Dataverse for Teams agora, os templates existentes, vamos fazer um app do zero e depois a gente vai saber dessa estrutura de dados e ambientes. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho um ambiente do Power Apps aqui. Isso aqui é um ambiente de demo. Se você não tem ambiente de demo ainda, procura por um tal de Community Plan. Tá? Depois eu deixo o link aí para vocês, mas Community Plan. Com esse Community Plan vocês conseguem pegar um ambiente do Power Apps e Power Automate para testar de graça, tá bom? Isso é importante para vocês criarem o ambiente de vocês. Vocês colocam um e-mail lá e aí é simples para vocês usarem, tá bom? Então procura aí por Community Plan. Então aqui a gente tem no Power Apps, a gente tem um carinha chamado ambientes. Então aqui eu tenho um ambiente contoso. Esse ambiente não tem nada demais. Deixa eu abrir minha ferramenta de zoom aqui, só para facilitar. Então ele não tem nada demais aqui, beleza? É aqui onde vão ficar meus aplicativos e tudo mais. Isso eu estou falando de uma estrutura tradicional, tá? Uma estrutura padrão, sem muito recurso e sem nada demais. Mas eu vou abrir o Teams. Então aqui eu tenho o Teams também. E aí eu tenho um carinha chamado... eu tenho aplicativos específicos dentro do Teams que é para eu exatamente criar essa questão do Dataverse. Então como que eu começo a criar o Dataverse? Eu vou vir aqui nos aplicativos, posso ir em mais aplicativos se eu não tiver ele aqui, e vou procurar por Power Apps. Se vocês não tiverem, vocês vão abrir para instalar, tá? No meu caso eu já tenho, só vou dar um abrir. Quando eu abro, então se vocês procurarem por Dataverse, não vai existir nada de Dataverse. Deixa eu tirar minha carinha aqui para vocês verem só a tela. Na hora que eu estou falando de Dataverse, vocês não vão achar nada disso. Mas, tanto para o Power Apps, quanto para o Automate, quanto para o Virtual Agents, vocês vão construir um aplicativo e esse aplicativo, vocês vão adicionar esse aplicativo dessas ferramentas dentro do time de vocês e vai estar disponível para vocês começarem a usar o Dataverse, tá? Então, Douglas, como que eu faço? Quais são as diferenças de eu criar por aqui ou eu criar pelo make.powerapps.com? Se você criar pelo make.powerapps.com, você está criando nos ambientes padrões da empresa, tá? Não é o Dataverse. Não é o Dataverse for Teams, tá bom? Douglas, como que eu faço para criar pro meu Dataverse for Teams? Só dentro do Teams. Então, uma diferença principal que eu preciso mostrar para vocês aqui
é que se você for criar um aplicativo Canvas, ele vai ser um aplicativo feito pelo make.powerapps.com. Se você for criar um aplicativo Dataverse, Power Apps Dataverse, ele vai ser criado pelo Teams. Então ele vai ter o Power Apps Studio dentro do Teams, não vai ser por aqui, tá? Então, explicando rapidinho, no Power Apps a gente tem esses 3 tipos de aplicativos, Canvas, Model Driven e Portal. Esses são os modelos padrões. A gente tem um quarto tipo agora que é o Dataverse, tá? Esse quarto tipo ele não pode ser criado por aqui, somente dentro do Teams. Então esse é o primeiro ponto que eu preciso mencionar para vocês. Agora vamos criar um do zero para vocês entenderem qual que é a estrutura. Então eu vou colocar para criar primeiro porque vai demorar algum tempinho. E aí enquanto está demorando esse tempinho eu vou falando outras coisas para vocês. Então a primeira coisa, quando a gente vai criar um aplicativo, ele fala para a gente selecione uma equipe. E aqui é onde começa a primeira questão que eu falei para vocês. Por ser um ambiente por equipe, ele vai sempre falar que ele está criando um aplicativo dentro de uma equipe específica. Então, aqui entra a primeira dica muito importante. Um aplicativo que é global, é para a empresa inteira, é corporativo, provavelmente ele não será um aplicativo Dataverse. Tá? Ele vai ter que ser um Canvas, ele vai ter que ser um Model Driven, ele vai ter que ser um desses caras aqui. Não vai ser um Dataverse. Porque o Dataverse está relacionado a um time. Então eu tenho o time de Sales e Marketing aqui, eu vou criar um aplicativo para esse time especificamente. E olha que legal, ele vai falar para mim assim, você é a primeira pessoa a criar um aplicativo nessa equipe, é necessário fazer algumas configurações, portanto o tempo de carregamento será um pouquinho mais longo do que o normal, tá? Então eu vou colocar para criar, porque o que ele vai fazer aqui? Ele vai criar um ambiente para esse time de Sales e Marketing, tá? Então eu vou colocar para criar, ele já vai falar assim, aguarde um minuto, estamos configurando as opções para a sua equipe, é necessário fazer isso somente uma vez. Isso vai acontecer toda vez que você não tem ambiente para aquela equipe específica. Se já tiver uma equipe, tranquilo. O legal aqui, ó, você pode fechar isso, que quando terminar você vai ser informado. Então tranquilo, podemos ir fechando enquanto isso. O que ele vai fazer aqui, ele vai criar um outro ambiente. Então eu vou até abrir aqui para vocês verem o Admin Center da Power Platform, que aqui é onde a gente consegue ver todos os ambientes que existem. Vocês vão ver que a gente tem um ambiente que é o ambiente contoso, tá? O ambiente padrão. E olha que legal, eu tenho 3 ambientes do Microsoft Teams aqui. E até o Sales e Marketing já até apareceu, porque ele está sendo criado. Daqui a pouco ele já vai aparecer no meu Teams. Mas ele já apareceu aqui. Então aqui a gente já consegue ver as diferenças de tipos, tá? Quando a gente está falando de um ambiente padrão e ambientes que são do Microsoft Teams. Ó, recebi um alerta aqui no Teams avisando que o ambiente já está pronto. Então, vou ver aqui em aplicativos recentes, eu consigo ver todos os times que eu tenho acesso, e nesses times que eu tenho acesso eu consigo ver que agora tem Sales e Marketing, e ele fala, sua equipe já está pronta para usar o Power Apps, clique em criar para continuar criando seu aplicativo. Então, a primeira coisa que ele faz é criar o ambiente, depois ele começa a criar aquele primeiro aplicativo que a gente falou, tá? Então aqui o que vai acontecer? Para toda equipe que você tiver dentro do Dataverse ou dentro do Teams, ele vai criar uma estrutura para você armazenar todos os aplicativos, tabelas, fluxos e chatbots personalizados criados por você e sua equipe. Ou seja, aqui eu consigo ver que no Sales e Marketing eu tenho coisas criadas por essa equipe. E eu posso criar várias coisas. Eu posso criar um aplicativo, um chatbot. Quando você cria um chatbot, você pode criar Automate, que também vai ficar tudo junto. E dentro de um aplicativo eu posso criar tabelas. E aí essas tabelas vão sendo criadas dentro desse ambiente. É como se a gente tivesse aquele environment que a gente tem aqui no make.powerapps.com, mas agora a gente tem um environment para Sales e Marketing, tá? Então, aqui pensando numa estrutura padrão, eu tenho um ambiente contoso, onde eu tenho alguns aplicativos, tá vendo? Eu tenho já alguns aplicativos criados nesse ambiente contoso, mas aqui não aparece nenhum aplicativo dos que a gente for criar aqui, porque a administração ela fica toda por esse ambiente, tá? Então vocês vão vir aqui em abrir o Power Apps, vir em compilação, se tiver em português, ou vocês vão aparecer aqui os aplicativos recentes, ver mais,
vocês vão conseguir ver todos os ambientes que você tem acesso, tá? Então aqui aquela parte de segurança também já entra, porque a gente só vê os aplicativos que a gente tem acesso. Então vamos criar um aplicativo dentro de Sales e Marketing. A gente vai criar um aplicativo simples ali para criação de leads, tá? E acompanhamento de leads. Aqui eu estou criando um aplicativo do zero, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que a gente tem alguns templates. A Microsoft já disponibilizou alguns templates, inclusive recentemente eles lançaram alguns templates novos, bem legais, com mais recursos para você já começar e não precisar começar do zero, tá? Ele vai pedir um nome para o nosso aplicativo, vamos colocar aqui gerenciamento de leads. Você pode ter múltiplos aplicativos dentro do mesmo time, tá? Não tem problema. E aí você vai ver que, deixa eu tirar minha cara daqui, vocês vão ver que a gente tem o Power Apps Studio. Então a mesma estrutura que eu teria dentro do make.powerapps.com se eu criasse um aplicativo aqui, Canvas, por exemplo, a mesma parte visual do Power Apps Studio eu tenho tanto aqui quanto dentro do Teams. Então legal, né? Eu consigo criar um aplicativo dentro do Teams. A diferença que vocês vão começar a sentir é que visualmente ele tem alguns recursos diferentes, tá? Então ele tem um pouquinho mais de visual parecido com o que o Teams usa e não com o que o Canvas usa, tá? Então visualmente são essas as diferenças que a gente vai encontrar. Então o Power Apps Studio que a gente tem aqui, tá? Tá vendo? A mesma estrutura mais ou menos visual é a que você tem dentro do Teams. O legal é que aqui eu já tenho recursos diferentes, por exemplo, publicar dentro do Teams, porque ele já vai publicar aqui mesmo. Eu já tenho a estrutura de criação de tabelas e por aí vai, tá? Pontos importantes que geralmente o pessoal me pergunta quando eu estou falando do Dataverse. Douglas, posso usar um conector premium dentro do Power Apps do Dataverse? Não. Se você for usar, você vai ter que pagar licenciamento. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês agora não está usando licenciamento adicional nenhum, tá? Isso é importante dizer. Nada do que eu estou usando aqui tem licenciamento adicional. A gente está simplesmente usando aquilo que a Microsoft já deu. Se você tem licenciamento do Teams, licenciamento do 365, Standard, Business, Enterprise, você já tem acesso a isso aqui. Você já consegue criar um aplicativo dentro do seu time. Então vamos lá, vamos começar a criar umas coisinhas aqui para ser bem prático mesmo. Então vou criar uma tabela aqui chamada Leads. Vamos dar um criar. Ele vai criar uma tabela dentro do Dataverse agora, tá? Então esse é um formato de você começar a criar tabelas. Importante então, sou uma pessoa de negócio, Douglas. O que eu deveria estudar? Parte de relacionamento de dados, tá? Isso é importantíssimo de vocês estudarem. Então eu vou colocar um nome aqui, a gente pode criar novos campos. Então eu vou colocar CNPJ. Posso escolher, CNPJ vai ser texto, vai ser uma numeração automática, vai ser número, decimal, vamos colocar como texto. Vou dar um criar. Vou colocar um campinho chamado status, e aí vamos criar uma telinha de opção aqui. Prospecção. Vou colocar, por exemplo, contatado em proposta, negociação, ganha, perdida. E olha que legal, aqui mesmo eu já consigo colocar algumas cores para isso. Então, prospecção eu posso colocar cinza, contatado eu vou colocar azul, em proposta eu vou colocar azul, negociação eu vou colocar amarelo, ganha eu vou colocar rosinha e perdida eu vou colocar vermelho. Ganha vamos colocar azul que é melhor, né? Vamos deixar cinza esses dois aqui. Legal, assim a gente já consegue colocar status. Posso colocar aqui, por exemplo, um campo de... Não vou nem colocar um campo de contato não, vamos criar uma outra tabela para isso. Então o lead só vai ter nome, CNPJ, status, vamos colocar razão social também. E depois a gente pode criar mais campos aqui, tá? Então vocês viram que eu tenho campos de tipos diferentes, tá? Vamos criar um campo de numeração automática para a gente colocar, chamar de código. Só para a gente poder ter também uma estrutura para poder receber esse código. Beleza, vamos fechar aqui,
que ele vai fazer? Ele vai criar essa tabela dentro do meu ambiente e ele já vai conectar com a minha primeira telinha. Ele vai criar uma telinha com o CRUD pronto. Uma telinha de criar, ler, atualizar e deletar já de uma forma simples. Ó. Então eu posso vir aqui no novo registro, vamos criar um novo lead. Vou criar Trentin, CNPJ, vou colocar o status, vou colocar prospecção, razão social, Trentin LTDA, código ele é auto-incremental, vou dar um salvar. Olha que legal, ele já criou e já fez uma estrutura para mim. Vamos ver como que ficou esses dados agora na nossa tabela, tá? Então vou vir aqui na nossa tabela, vou clicar nos 3 pontinhos, vou dar um editar dados, a gente consegue ver por aqui como que tá as nossas informações, tá vendo? Então a gente pode inclusive alterar a informação, só que essa visão que a gente está tendo aqui é uma visão administrativa, então não é todo mundo que tem acesso, tá? Simples assim. Então olha que legal. O Power Apps aqui dentro do Dataverse, ele tem os mesmos controles de certa forma. Então, se a gente vier aqui em novo, em adicionar e inserir, a gente tem praticamente todos os mesmos recursos que a gente tem no Power Apps Studio. Tá? Então, fazendo um paralelo aqui, ó, a gente vai no inserir, a gente tem galeria, a gente tem alguns inputs. Aqui é a mesma coisa, galeria, eu tenho alguns inputs. A diferença é que eu tenho alguns containers de layout para poder fazer com que esse visual ele fique organizado. E eu tenho alguns recursos um pouquinho diferentes, tá? É o máximo que vocês têm de diferença. Outra coisa legal é que por estar dentro do Teams, a gente consegue integrar algumas coisas. Eu consigo fazer publicações dentro do meu time, eu consigo fazer alguns controles interessantes. Por exemplo, eu consigo fazer telinha de confirmar saída aqui dentro. Lá no Power Apps Studio você também consegue. A diferença é que aqui ele vai organizar para se você clicar fora, ele também te perguntar se você quer sair, esse tipo de coisa. E a gente consegue postar dentro do Teams, tá? Isso são recursos legais também que a gente pode fazer. Então, legal, eu já tenho aqui uma tabela de leads. O que a gente pode fazer? Eu posso criar alguns recursos aqui para a gente poder deixar a nossa telinha um pouco mais intuitiva. Então, vamos colocar alguns filtros, porque aqui, por enquanto, ele está buscando todos os leads e está me trazendo todos os leads de forma bem simples. Eu não quero ter isso, eu quero ter alguns recursos a mais. E aí, vamos colocar para eu poder mostrar para vocês que o formato é exatamente o mesmo, tá? Então, a gente não tem diferença nenhuma na hora de desenvolver essas soluções. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos colocar, não quero fazer com busca de texto, podemos fazer uma busca de texto, colocar uma caixa de texto aqui, só para ter essa busca. Vamos tirar o valor de text box. Vamos chamar ela de txt filtro. Lembrem sempre de dar nome às coisas. Vamos colocar aqui um espaço reservado. Vou colocar buscar leads. Beleza, vamos testar aqui só pra gente ver. Ele não tá fazendo nada, tá? A gente só tá digitando por enquanto. Legal, vocês conseguem testar isso de forma bem simples, isso é bem legal. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos fazer uma fórmula simples que se o txt filtro ele tiver vazio, vou colocar o isEmpty, ele pega todos os leads, senão ele faz um filter nos leads, onde o txt filtro.text.value. Essa vai ser algumas diferenças que talvez vocês vocês peguem. No Power Apps Studio, vocês vão ver que o TXT é .text, aqui é .value. E tem algumas mudanças que a Microsoft está fazendo, tá? Mas não são mudanças muito grotescas, não. É coisinha bem simples de vocês pegarem. Se ele é em CNPJ. Então, vamos pesquisar se é no CNPJ ou se ele for no nome. Só para a gente poder fazer uma pesquisa um pouco mais elaborada.
Beleza? Coisas que eu poderia fazer aqui para a gente validar. Vocês viram que eu usei o isEmpty. Então o que eu estou fazendo aqui é se o TXT filtro estiver vazio, ele pega todos os leads. Se não estiver vazio, ele tenta filtrar. E aí ele tentou filtrar aqui, não achou nenhum com esse ver que a gente colocou. Se eu colocar Trentinho, ele vai achar. Se eu usar o CNPJ, ele também vai achar. Beleza? Então, legal. Vamos criar mais umas empresas aqui para a gente testar. Vou colocar o Scottish Summit. Vou salvar. Se eu tirar o filtro, já está buscando. Legal. Então, agora, a gente já fez uma telinha de filtrar os nossos leads com essa informação. Coisas que a gente também pode fazer. Vocês estão vendo que a gente tem aqui as informações, a gente não tem imagem, então eu posso tirar o layout. Vocês vão ver que a gente também tem os mesmos layouts das galerias, tá vendo? Então, legal, isso não muda. Vamos colocar um campinho a mais aqui. Então, deixa eu colocar aqui para nome. Vou mudar o nome para ser o principal aqui. Vamos colocar CNPJ aqui. E vamos pegar um outro, copiar e colar esse carinha. E vamos criar aqui do lado o status. Status, ele é um campo um pouquinho diferente, tá? Você vai precisar colocar esse nomezinho junto. Você vai ver que ele vai criar esse nomezinho justamente porque é um campo que a Microsoft já usa por padrão, tá? É só por isso. Então, legal, você tem as mesmas propriedades de alinhamento, essas coisas não muda nada, tá? Você ainda continua tendo esses recursos para poder mudar. E beleza. Então, agora a gente já fez uma telinha ali para os meus leads que fala qual que é o status e tudo mais. A gente poderia fazer ordenação, a gente poderia fazer outros filtros e por aí vai. Vamos criar uma nova tela aqui para vocês verem como que isso fica na prática, tá? Uma coisa que vocês vão perceber talvez é que às vezes dá umas travadinhas porque você está dentro do Teams e o Teams ele já é um pouco pesado para algumas coisas, tá? Mas fique tranquilo que vai dar tudo certo. Vamos criar uma nova tela, tá vendo? Ele já traz alguns layouts por padrão. Isso é legal, porque na hora que a gente está fazendo essa questão da tela, esses layouts fazem com que você tenha um padrão visual já, se você quiser. Deixa eu mandar salvar que eu estou sentindo que travou meu aplicativo. Que o meu botão, na verdade, acho que travou o que meu mouse está fazendo. Deixa eu fazer um teste. Beleza. Então eu criei uma nova tela aqui para vocês verem. Então, beleza, criei a tela 2, então tela 1, tela 2 aqui. A gente pode fazer navegação, tá? A gente ainda tem a ideia de criar componentes, então você pode criar componentes de menu superior, você pode criar ainda todos aqueles recursos lá. Então, lembra, não sei se vocês já viram, mas vocês podem pesquisar, acho que no meu canal tem, no do Amaral tem, como você criar um componentezinho para poder trazer as informações lá em cima de menu. Você também consegue continuar fazendo isso, tá? Então, essa estrutura é a mesma coisa. Então, aqui, quando você cria uma tela nova, você também tem os mesmos recursos para poder trabalhar dentro do seu Power Apps. Então, não tem nada demais, tá? Poderíamos fazer outras telas aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar uma coisinha a mais aqui antes de começar a ir para o final, que é para a gente poder dar uma carinha diferente. Vamos colocar um label aqui que fica melhor. Vou dar um inserir rótulo. Fazer assim. Olá. E aí vamos colocar um user full name. Só para a gente poder ter um olá usuário. E aí para vocês poderem ver, a gente continua tendo as fontes de dados, tá? E vocês podem adicionar dados que são de tabelas aqui do mesmo ambiente, tá? Então vocês vão ter outros ambientes, mas vocês também têm os conectores, tá? Então eu posso conectar com SharePoint, eu posso conectar com todos os conectores que vocês teriam num aplicativo do Power Apps, inclusive os Premium. Só lembrem que sempre que você colocar o Premium, vai precisar
de uma licença, tá? Então esse é um ponto que vocês têm que tomar muito cuidado. Não coloquem premium se vocês não tiverem licenciamento para os aplicativos de vocês, senão vocês vão ter problema com isso. Beleza? Então, beleza, vamos salvar esse carinha aqui. E agora o que a gente vai fazer é dar um publicar no Teams, tá? Olha que legal. A gente consegue dar um publicar. Posso dar um avançar. E aí ele vai falar assim, tá, Douglas, você quer publicar em qual aba do seu time? Em qual canal do seu time? Lembra que a gente falou que esse aplicativo ele tá para aquele time Sales e Marketing. Então ele é um aplicativo dentro do Sales e Marketing. Ele vai ver aqui e vai falar pra gente, ó, existe 2 canais no seu Sales e Marketing, o geral e o Monthly Reports. Em qual você quer colocar? Eu quero colocar no geral. Posso dar um salvar e fechar. E aí o que ele vai fazer aqui agora é publicar esse aplicativo dentro do time Sales e Marketing no canal geral. E aí o que vai acontecer? Usuários que são desse time, mas não têm permissão de administração nesse aplicativo, eles vão conseguir enxergar esse aplicativo, mas eles não vão conseguir editar. Tá? Então o que eles vão ver aqui na equipe de Sales e Marketing, no canal geral, o gerenciamento de leads aqui dentro. E aí eles vão conseguir abrir o aplicativo e vão conseguir ver as informações, vão conseguir buscar do mesmo jeito, legal? Ó, consigo ver, consigo clicar, consigo editar um registro, consigo criar um novo registro. Então eu consigo fazer tudo isso. E o mais legal é que aí, editando essas informações, a gente poderia, então voltando lá na parte de edição, e para encerrar a nossa demo, eu consigo fazer validações de perfis também, tá? Então vocês podem criar lógicas, por exemplo, para criar uma telinha de configuração e por aí vai, para você dizer que o seu aplicativo, o usuário administrador tem acesso para adicionar, mas não tem acesso para editar. Então, esses recursos de permissionamento você consegue também colocar no seu aplicativo, tá? Vamos ver se travou aqui, às vezes acontece. Também dá para você fazer pelo Teams Web, tá? Então, se travar, às vezes pode ir lá pelo Teams Web. Ele tem a mesma experiência. E aí o que eu queria mostrar para vocês para encerrar é a parte de templates, porque a parte de templates, a gente tem um monte de template já pronto que a Microsoft dá para a gente poder criar os aplicativos. E aí são templates bem legais. Então aqui, se vocês forem na parte de baixo, ó, você pode adicionar esses aplicativos a times que vocês têm. Então eu tenho o Employee Ideas, que são ideias de... é um gerenciador de ideias, inspeção, que são checklists que você pode criar, issue reporting, que é para você poder gerenciar problemas no campo que você está, enfim, na hora que você está trabalhando. Esse boletins, que são praticamente como se fossem notícias, e esse milestones, que é tipo um aplicativo de track de projetos. Tá? Então é uma gestão de projetos um pouco mais simplificada, mas também tem esses recursos. Então, se eu clicar em um deles, eu posso dar um adicionar ao time. Eu seleciono qual que vai ser o time que ele vai adicionar. Então, eu posso vir aqui procurar sales, por exemplo, e marketing. E ele já vai fazer um setup dessa tab. Então, ele vai dar um setup. Ele vai postar isso dentro do meu canal. Mas o mais legal é que você pode depois editar esse aplicativo, tá? Então, por mais que você crie aqui por padrão, ele vai já adicionar, ó, ele já vai estar funcionando, mas eu posso ir lá na tela do Power Apps e editar esse aplicativo, tá vendo? Ele está fazendo um setup da mesma forma. O mais legal é isso, você pode criar esse aplicativo já vem com um monte de recurso, mas você pode editar ele sem problema, customizar ele da forma que você quiser. Então, pontos prós e contras aqui que eu posso levantar para vocês é que fazendo nesse formato, eu tenho a possibilidade de deixar com que a minha equipe ela seja mais produtiva e comece a criar aplicativos que vão melhorar o dia a dia de trabalho. Ah, Douglas, eu já tenho um CRM, eu tenho o Dynamics, eu tenho o Salesforce, eu já tenho o meu gerenciador de leads. Vou fazer um aplicativo para cá? Não faz sentido. Mas, se eu for fazer um aplicativo que eu consiga gerenciar, eu tenho um monte de Excel, em vez de usar o Excel, eu crio os dados aqui
e a minha equipe precisa trabalhar aqueles dados, e o Excel é problemático porque eu preciso usar ao mesmo tempo que o outro, e daí dá um problema e não sei o que. Cara, faz ali um aplicativo, gerencia ali dentro, e depois, se você precisar integrar isso, aí a sua equipe de TI, de repente, pode integrar esse aplicativo com outras ferramentas, sem problema, tá? Essa é a parte mais interessante que eu acho que a gente tem de não precisar ficar criando aplicativo lá no make.powerapps.com e a gente criar aplicativos que são pro time em um lugar, um ambiente seguro do time, tá? Então você está criando esses aplicativos, eles estão disponíveis dentro do time. Não adianta eu achar que eu vou conseguir colocar esse gerenciamento de leads no time de Digital Initiatives, porque você não vai conseguir. Ele está no ambiente do Sales e Marketing. Então ele vai ficar no ambiente Sales e Marketing, tá? Isso é o ponto bem importante que vocês precisam se atentar. Deixa eu ver se eu tenho algum aplicativo já pronto, que eu acho que eu tenho algum para mostrar para vocês. Eu tenho esse Milestones aqui, para vocês verem como que é um aplicativo pronto quando ele já está em desenvolvimento, quando você cria ele e aí ele fica disponível para desenvolvimento, tá? Só para a gente encerrar aqui mostrando essa parte também. Deixa eu ver se o Employee Ideas já está pronto aqui, acho que ainda não. Então, a parte legal de você criar é que você tem uma estrutura de aplicativos dentro da sua própria empresa. O Employee Ideas ainda não está pronto, não. Você também pode dar uma pesquisada em Dataverse Templates. E olha a documentação também da Microsoft, tá? A Microsoft tem bastante coisa já pronta e tem bastante documentação relacionada ao Dataverse. Aqui, ó, Employee Ideas Template. Eles têm 4 exemplos, ó, já tem alguns vídeos de como que funciona. A April Dunham fez já vários vídeos de como que funciona isso aqui. É bem legalzinho, ele já dá um monte de telinha. Esse aplicativo que eu estou tentando criar ali para vocês verem, ele já tem um monte de aplicativinhos e dá para vocês criarem parte administrativa e parte não administrativa. Ó, o Employee ID está instalando ainda no canal, então ainda não está disponível. Deixa eu ver se o Milestones vai abrir. Ó, o Milestones já está abrindo aqui. Então, olha o tanto de conexão que ele já traz pronto. Então, é legal para vocês estudarem. Olha o tanto de telas que ele já tem pronta. A tela de projetos, tela de About, tela de Settings. E o legal de vocês usarem esses aplicativos é que vocês podem ver como que funciona. E usar o conceito visual também, as ideias que eles usam visuais, as partes administrativas. Ele já tem muitas ideias para que você crie uma solução mais completa. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. A minha sugestão para vocês é corram atrás de estudar essa parte do Dataverse, entender como que funciona, fazer algumas aplicações de teste, principalmente usando os templates, e começar a construir essa cultura de aplicações dentro da sua área. Lembrando sempre que é muito importante sempre planejar bem, desenhar bem, fazer uma arquitetura, pensar como que essa aplicação vai funcionar, para você não começar a construir soluções que vão dar problema, mais problema do que a solução para você, tá bom? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema ou qualquer ideia nova que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, me adicionem lá no LinkedIn, no Twitter ou no Instagram. Eu estou à disposição para a gente poder trocar uma ideia, fazer um bate-papo. Também fico à disposição aí, caso vocês tenham qualquer necessidade. Me sigam lá no YouTube, lá tem bastante conteúdo sobre isso também. E muito obrigado pela oportunidade, por terem participado aqui com a gente. Obrigado ao Scottish Summit por estar dando esse tempo aqui para a gente poder conversar sobre esses assuntos também. E é isso, galera. Fico aqui, por aqui e até a próxima.